Graça e paz, meu irmão. Como vai você? Tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo do livro de Atos e nós vamos prosseguir, estamos no capítulo de número 4. Hoje vamos ler os trechos do versículo 5 até o versículo de número 10. Vou ler aqui para você. Diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Muito bem, nós estamos aqui ainda nas consequências, daquela cura que Pedro e João fizeram com aquele moço coxo de nascença ali na porta formosa do templo. Ainda está rendendo muita coisa. Ontem nós falamos de cargos e funções. Hoje nós vamos falar de novo sobre outros cargos e outras funções para que você comece a criar e entender um pouco mais quem eram estes personagens que aparecem no texto sagrado. Nós vimos aqui no versículo número 6, quando fala do nome de vários sumos sacerdotes e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Você lembra ontem, que o sumo sacerdote, ele teria que ser da linhagem de Finéias, o neto de Arão. Olha aqui que coisa bacana. Mas hoje nós vamos falar aqui de outros cargos e outras funções, as quais começam aqui, por exemplo, falando sobre autoridades. As autoridades, quando fala aqui, são todos aqueles que eram revestidos de autoridade no sinédrio. Eu vou falar do sinédrio daqui a pouquinho, então você vai entender. Mas antes deixa eu falar de outro cargo que está falando aqui, que são os anciãos. Você já deve ter ouvido falar uma palavra, presbítero. Isso, presbítero é uma palavra grega. Presbítero significa ancião, a pessoa de mais idade. Quando fala aqui dos anciãos, e o correto não é anciões, e sim anciãos, como a palavra cidadão, o plural não é cidadões, é cidadãos. Então, por isso que é anciãos. Geralmente eram os sacerdotes mais antigos, de mais idade, aqueles que já eram mais maduros. Então, esses eram os anciãos. E você lembre-se então que todas as vezes que você vir aqui no Novo Testamento a palavra presbítero, está falando sobre os anciãos. Presbitério, a reunião dos anciãos, a assembleia dos anciãos. Mas aqui fala também de outro cargo e função, os escribas. Quem eram os escribas? Escribas ou escrivão, aquele que domina a escrita. Estes que dominam a escrita, eles eram aqueles que eram chamados de doutores da lei. Eram pessoas que dominavam a escrita e que estudavam a lei, que também podiam exercer outras funções, como de contador, secretário, copista ou até arquivista. Então, estes eram os escribas. Eles eram muito respeitados por causa do estudo que eles possuíam e do trabalho também que eles faziam. Por fim, vamos falar do sinédrio então. Deixei o sinédrio para o fim, para que a gente guarde bem o que significa o sinédrio.
O sinédrio é uma assembleia. Existia o sinédrio menor e o grande sinédrio. O sinédrio menor, ele era composto de 23 juízes e em cada cidade existia um sinédrio menor. Mas existia um único grande sinédrio, que é o que fala aqui, sempre cita aqui no livro de Atos o sinédrio, está se referindo ao grande sinédrio. O grande sinédrio que ficava em Jerusalém, que contava com 71 juízes. Então, vamos recapitular. Existia o sinédrio menor, com 23 juízes, que em cada cidade existia o sinédrio menor. Mas a Bíblia aqui relata o grande sinédrio, ou o que ela chama somente de sinédrio, que eram os 71 juízes que estavam em Jerusalém e funcionava como uma suprema corte que julgava as apelações dos sinédrios menores. O grande sinédrio ele era composto de um chefe, de um sumo sacerdote, de um segundo cargo de importância e outros 69 integrantes que eles sentavam assim em um semicírculo para julgar todas as situações. Geralmente, o réu ou aquela pessoa que estava sendo julgada sentava no meio daquele grande semicírculo e ali aconteciam as discussões. O sinédrio, ele só se reunia durante o dia. Por isso que você vê aqui que no versículo 3, Pedro e João foram presos porque já era tarde. O sinédrio ia ser dissolvido. Antes das 6 horas da tarde, das 18 horas, que era quando o sol ia se pôr, o sinédrio ele parava seus trabalhos e só se reunia então no outro dia. E é por isso que diz no versículo 5 que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, o sinédrio. Entendeu? Vai fazendo sentido, né? Muito bem, então eles se reuniam somente durante o dia, mas não se reunia nos dias de festas e também no sábado. Por quê? Porque o sábado é o Shabá, o dia de descanso. Não se fazia nada no Shabá. Até quando existiu o sinédrio? Até o ano de 358, quando ele foi dissolvido e parou de existir. Até hoje Israel tenta levantar um novo sinédrio, mas nunca mais conseguiu. Eu vou falar aqui também de uma outra seita muito interessante, muito importante, que nós já falamos sobre os saduceus ontem. Falamos dos saduceus, que era a elite, né, da sociedade judaica e que detinham o poder financeiro, eram líderes do exército, mas eles tinham uma característica muito marcante. Eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam também em anjos. E é por isso que, às vezes, nós vemos Paulo, pelo menos uma vez, ele, querendo colocar os fariseus contra os saduceus, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Muito bem, mas então quem eram os fariseus? Os fariseus, geralmente, eles eram das camadas mais baixas da sociedade, mas era um grupo devotado a estudar a Torá. O que era a Torá? A Torá é o Pentateuco. Ai, pastor, o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco. Os judeus chamam de Torá. Torá significa os livros da lei. Muito bem, os fariseus, eles eram estudantes da Torá. Eles surgiram no século II a.C. e eles eram opositores ferrenhos dos saduceus. Eles acreditavam muito numa lei oral
em associação, em conjunto com a Torá. Então, o que acontece? Em conjunto com a Torá, os fariseus criaram uma lei oral cheia de preceitos, que eles chamavam de preceitos positivos e preceitos negativos. É por isso que Jesus, ele fala para os fariseus: vocês são hipócritas, porque vocês com a sua lei invalidam a lei de Deus. Entendeu por que Jesus falou isso? Porque os fariseus criaram uma lei deles própria, né, que com o tempo passou a ser superior para eles à lei de Deus. E muitos dos preceitos dos fariseus invalidavam a palavra de Deus. Então, eles eram hipócritas, né? Mentirosos, eram chamados assim por Jesus Cristo. Muito bem, diz a história, né, que os fariseus foram os responsáveis pela criação das sinagogas como uma instituição. Muito bem. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída por um imperador romano muito famoso chamado Imperador Tito. Em 70, então, o que aconteceu? Quando eles destruíram Jerusalém, os saduceus perderam muito da sua influência. E os fariseus, então, dentro da comunidade judaica, eles começaram a ter muita influência. E a grande parte dos rabinos judaicos saíram de dentro dos fariseus. O que significa a palavra fariseu no hebraico? Separado. Muito bem, separado. Então, eles eram considerados como os separados. Muito bem, meus queridos, nós chegamos aqui ao fim do nosso estudo de hoje e eu espero que você possa entender bem esses cargos e funções, porque eles vão te ajudar a ter uma melhor compreensão do texto sagrado. Quando você lê, então, você vai ter uma compreensão melhor. Por exemplo, quando você está lendo um livro e você começa a aparecer vários personagens, estes personagens é importante que você conheça bem eles para que você entenda bem a trama do livro que você está lendo, não é verdade? E como nós lemos a Bíblia todos os dias, sabendo quem são estes grupos e as suas funções, fica mais fácil o entendimento do texto sagrado. Eu espero que você tenha gostado, porque amanhã tem mais e nós vamos estudar de novo. Beijo no seu coração e Deus te abençoe.